gente tem que bater um papo é por que nós fazemos esse tipo de encontro aqui com essa denominação hackathon, né? Como é que hackathon é uma tempestade, né? Um monte de coisas sendo criadas ao mesmo tempo, voltadas para a inovação. É você parar uma galera que tem cabeça diferente, que pensa fora da caixa, para tomar uma decisão sobre uma solução naquele instante. Isso começou lá com a galera de tecnologia da informação, geralmente empresas como, por exemplo, Ford, General Motors, geralmente faziam isso quando eles estavam com algum problema específico em algum componente do carro. Então eles pegavam os caras de engenharia, pegavam os caras de tecnologia da informação e faziam hackathons. Disse, olha, vocês só vão sair daqui depois que vocês resolverem esse problema para mim. E aí é muito legal participar disso. Eu participei de alguns hackathons aí em algumas feiras, e aí é legal que tem cara que desenvolve alguma coisa e sai com um carro zero da Ford e tal, bem legal, né? E aí, logicamente, nós não poderíamos deixar de abraçar esse tipo de coisa, porque nós gostamos muito de inovação. Uma das premissas da Uninabuco é gerar inovação, é gerar conectividade com quem está fazendo no mercado. Nós só acreditamos que uma instituição de ensino tem seu valor quando a gente serve ao mercado. A gente põe ciência para servir vida. Porque quando ciência não está servindo vida, ela não está fazendo muita coisa. Porque vida não serve a ciência. É a ciência que serve a vida. Desde que o mundo é mundo, desde que a ciência foi inventada, é que a coisa acontece dessa maneira. E nós sempre tomamos essa iniciativa de fazer com que pessoas de mercado venham aqui, tragam seus problemas para que nossos alunos possam entendê-los e, logicamente, a partir das ciências que nós lecionamos aqui, pensarem sobre oportunidades e soluções para que esses problemas se tornem um fator de inovação. Pontuar por que nós estamos fazendo online, né? Isso aí vocês... Tem algumas pessoas aqui conosco no auditório, né? Algumas pessoas bem jovens, serão alunos nossos aí, né? No futuro. Mas nós estamos fazendo esse evento, a maior parte do tempo dele será online, né? Na nossa página do Facebook ou do YouTube. Importante, nós estamos passando um momento seríssimo no país. Seríssimo. Existe uma paralisação de caminhoneiros que está atingindo já 10 dias agora, né? E essa paralisação de caminhoneiros versa sobre algumas coisas que são legítimas, que são bem interessantes de se avaliar, de se analisar. Até se eles não tivessem feito isso, acho que o grande papo da hora seria o dedinho do Neymar. Isso é uma perda de tempo absurda para esse país. Se nós não tivéssemos a paralisação que está acontecendo agora, a gente estava discutindo se o Neymar vai jogar, se não vai jogar, se o dedinho dele está bom, se ele está bem da cabeça, né? E isso eu acho que é mais uma procrastinação dos problemas que nós estamos procrastinando continuamente há quase 20 anos nesse país. Nós estamos procrastinando uma coisa simples, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o encontro com o mercado. O país ele não encontrou o mercado. Porque quem faz um país é mercado, não é governo que faz país. Governo, no mais das vezes, só faz bobagem. Aliás, quando você tem um problema que entrega esse problema para o governo resolver, geralmente o que vem de lá é pior do que o problema. Ok? Mas mercado não. Quem faz mercado, ele está exposto a um negócio chamado competitividade. Então ele tem que acordar de manhã melhor do que ele dormiu ontem à noite. Porque ele está exposto à competitividade. E o dinheiro é dele. Enquanto que governo não produz absolutamente nada, a não ser tributo para você pagar. É isso que governo faz. Então, nesse país, nós acabamos supervalorizando o papel do Estado, do governo, e não valorizamos, infelizmente, o papel do empreendedor, do trabalhador. Esses, infelizmente, trabalham para 2% da população,
que faz parte do governo. Infelizmente, é essa a situação. E nós estamos procrastinando esse tipo de debate no país. Estamos levando com a barriga, dá para lá, daqui a pouco a gente vê, e daqui a pouco, quando alguém se insurge que vai fazer alguma coisa, vai lá para pedir mais ajuda para o governo, e não entende que quando você pede ajuda para o governo não gera receita nenhuma, a não ser aquela que ele tira dos pagadores, que ele chama de contribuinte, né? Contribuinte é alguém que contribui. Por exemplo, todas essas pessoas que estão aqui são contribuintes da Uninabuco. Voluntariamente elas vieram aqui para contribuir conosco. Não é? Quem paga imposto não é contribuinte, não, é confiscado. Porque você não escolheu pagar imposto. Alguém chega lá, e aqui é a coisa mais absurda que tem, que é na fonte, né? Quando você recebe lá o seu olerite, você que é trabalhador, já vem retirado da fonte. Então você não tem escolha. Essa é a diferença. Isso é que nós precisamos debater nesse país. Os 46 centavos que agora foram dados aos caminhoneiros, eles devem durar o quê? 15 dias? Se o dólar continuar do jeito que está, né? Se o Trump não tiver uma boa reunião lá com o Kim Jong-un, né? Que o Kim Jong-un não é nada a não ser o posto de gasolina da China. Você sabia disso? Ele é o posto de gasolina da China. Se der algum ruim com ele, Kim Jong-un tiver algum ruim, aí a China vai ficar sem gasolina. Olha que legal. O que vocês acham que vai acontecer com o barril do petróleo? Né? Então a gente tem que torcer para Kim Jong-un tá no dia bom, Trump tá no dia bom, o dólar, ainda conseguimos fazer um swap cambial aí, o governo consegue, a gente tem umas reservas aí para queimar, a gente consegue colocar essas reservas e segurar o dólar um pouquinho, não consegue muito não, consegue segurar um pouquinho. E aí os 46 centavos vão minguar, ontem já era 42 centavos, daqui a pouco vai ser 40 centavos, daqui a pouco vai ser 35 centavos e não vai mais fazer a diferença que se acha que vai fazer. O certo seria, sabe o quê? É abrir mercado. Não é nem, não sou contra vender a Petrobras. Não, abre mercado. Deixa a Petrobras brigar com outras. Deixa pelo menos o usineiro vender direto para o posto de gasolina. Por que raios você tem que vender a nitro para um distribuidor da Petrobras que vai vender para o posto de gasolina? São essas discussões estruturais que nós estamos procrastinando nesse país há mais de 20 anos. O país precisa de um hackathon, não é? Seria bom um hackathon para o Brasil. Parar assim, tirar aquela galera todinha de Brasília assim, ó, foi para cá, dá licença que a gente vai resolver o negócio, e fazer um hackathon, como nós estamos fazendo hoje aqui. E bater papo com quem efetivamente faz mercado. Porque quem faz mercado produz, gera emprego e aí paga imposto, 37% de carga tributária sobre o PIB. É isso que está a situação atual. Imagina que você acorda de manhã, você dá aquela respirada, cada R$100 que você vai ganhar naquela manhã, 37 você destinará ao governo. Essa é a situação. E nós não podemos mais procrastinar determinados tipos de conversas. E não podemos. E não podemos achar que o governo vai resolver todos os problemas, que ele não vai resolver. O governo tem que ficar lá tomando conta de segurança, que ele não toma, emissão de moeda e a cobrança do tributo para prover esses dois serviços. O resto deixa que a gente faz. Deixa que a gente faz. Até a educação básica, não sei se vocês sabem, tem 1,5 séculos que a educação básica é provida por governo no mundo. Começou na Inglaterra e só tem 1,5 séculos que isso acontece no mundo. Porque as pessoas pagavam por sua educação. E, variavelmente, esse é o meu trabalho de mestrado, no Brasil, quando o cidadão ganha um tequinho a mais, ele retira o seu filho da escola pública e coloca na escola privada.
ele faz isso, invariavelmente. Tá? É uma correlação que a gente chama de wage, né? A correlação de wage, que é entre o que o cara está ganhando e o aumento da matrícula na iniciativa privada. A iniciativa privada, entre 2011 e 2016, aumentou 40% a sua quantidade de matrícula na escola, lá no básico, na educação básica, enquanto que essa mesma escola, a escola pública, aumentou 2%. Isso é uma realidade. As pessoas querem se livrar de governo e nós precisamos ter esse papo no Brasil. A gente não está fazendo esse papo. E esse é o papo que a gente precisa fazer recorrentemente dentro da sala de aula, sem ideologismos, sem esse negócio. Vamos falar de número. Aqui, ó, número. Será que as pessoas querem isso? Vamos analisar. Será que as pessoas querem isso? Porque quando a gente começa ideologismo, a gente geralmente se livra de uma outra coisa que o brasileiro não faz, que é leitura, né? Geralmente o brasileiro não lê. 40% dos brasileiros nunca lê um livro na vida. Então é muito ruim isso. São coisas... Como é que a gente faz... Será que sai um projeto assim? Como fazer o brasileiro ler mais? Hein? A pessoa, Giba, você que tem uma história fantástica com literatura... É importante a gente parar para pensar nessas coisas. E é isso que eu acho que um ambiente desse, um movimento desse pode fazer, e que eu agradeço a todo mundo que participa aqui. Mas eu queria agradecer ao Ranier, que foi o cara que impulsionou todo mundo aqui, desafiou todo mundo aqui, não foi, Aurélio? Desafiou a universidade, e eu acho que tem muito do sangue dele, da dedicação dele, e eu não poderia deixar, mesmo que fosse online, de fazer o dia de hoje. O dia de hoje tem que ir. A gente tem uma galera que assiste online a gente cativamente. Chega a quase 20 mil visualizações toda quinta-feira. E já temos mais de 2 milhões de visualizações no Facebook e no YouTube de programas que nós colocamos lá. Então, imagina a quantidade de gente que vai ver a gente aqui e que vai ver a gente batendo esse papo. Sucesso para vocês. Eu não vou poder ficar com vocês, mas eu desejo sucesso. E, extraiam o máximo que pode, porque tem muito craque aqui nessa mesa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Leonardo. Leonardo Estevam. Leonardo Estevam é o reitor da Uninabuco. Obrigado pela abertura, Léo. E vamos continuar nesse projeto. Eu queria, já que o Léo falou do Ranier, eu ia passar exatamente a palavra para ele. O Ranier Michel, o responsável, foi quem nos instigou. O Ranier ligava, falava, passava mensagem. E agradecer a parceria do Ranier e dizer para ele que para a gente é uma honra estar envolvido nesse projeto. Ranier vai se apresentar. O projeto Avança Nabuco traz esse hackathon. E o projeto Avança Nabuco, ele nasceu na cabeça de Ranier. Certo? Ele vai se apresentar, dizer as suas referências. E, Ranier, primeiramente, muito obrigado por nos incentivar, por nos instigar a participar desse momento. Aureliano, obrigado pela apresentação. As palavras do Leonardo, vice-reitor da Uninabuco, foram fantásticas, estimulantes para todos nós. Eu não vou apresentar todos aqui da mesa, porque todos vão se apresentar da forma correta, mas eu não poderia deixar de falar e contribuir, que me preocupa, por exemplo, quando eu leio nos jornais que o sonho dos jovens brasileiros é passar num concurso. Então, como é que nós vamos falar de empreendedorismo quando o sonho do jovem brasileiro é passar num concurso público? E veja, não existe nada de errado em ter esse objetivo, diga-se de passagem. Mas veja, se nós estamos valorizando tanto o concurso público, por quais razões? Pelo salário, pela estabilidade? Como é que nós vamos fazer o estímulo e empreendedorismo no jovem que tem esse sonho? Como é que nós vamos mudar essa realidade? Pernambuco tem no seu DNA o mundo, a exportação, a conversa com outras culturas, com outros países. Isso está no DNA do Pernambuco, do pernambucano.
Agora, a gente vê que existem vários desafios que precisam ser vencidos. E eu acho que a discussão aqui é importante porque nós trouxemos pessoas que vão trazer uma série de oportunidades, de pensamentos, de raciocínios e visões pessoais e profissionais que vão somar a tudo aqui que está sendo feito. Então, eu quero novamente parabenizar o Ninabuco, o Leonardo, o Aureliano, que está do meu lado, o professor, que também foi uma pessoa-chave no processo, sempre respondendo. Não poderia deixar de agradecer ao professor também Edson, o Romero, que está aí também, agradecer de coração, e também a professora Ângela Fofã e o Valdênio Rodrigues. São pessoas que contribuíram imensamente para o sucesso, para que nós estamos aqui hoje, e também aqueles que aceitaram o nosso convite, né? O Affini, Gilberto, o Messias, o professor Roberto também, que trouxe aí para trazer algumas palavras. Agradeço a todos e que inicie o debate. É isso, professor? Gente, nosso momento é bem informal. Acontece algumas coisas, o pessoal da filmagem fica ali, não era para fazer assim, mas fica tranquilo, nós estamos num momento bem formal. E o Ranier falou em empreendedorismo. Nós temos aqui pessoas que são empreendedoras por natureza, mas trouxemos o nosso amigo Messias, Messias Santos, que é empreendedor, o Roberto Figueiredo, eu confundi, tá? Mas Roberto Figueiredo, também empreendedor, e juntou-se a nós na mesa, o Elton também empreendedor. Eu vou passar a palavra agora para o Messias, ele vai falar um pouco, ou para o Roberto, eu não sei como vai ser a ordem, eles decidem a ordem, mas aí vocês vão falar um pouco sobre empreendedorismo. De forma bem espontânea, dizer o que é isso, para que serve, e nós vamos ter no momento do intervalo, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ter uma bela surpresa aqui com um grupo bem interessante que está aqui, depois eu apresento o grupo. Meus amigos, nós ouvimos a palavra aqui da reitoria dessa faculdade sobre uma coisa que vocês todos estão ouvindo sempre, dos pais, dos professores, na minha própria casa, dos problemas do Brasil, que precisam ser mudados. E eu trago aqui uma palavra de apresentação das personalidades todas estão aqui, quer dizer, o diplomata Ranieri e Messias, que vai tomar a palavra, e para dizer o que eu posso informá-los. Messias chegou em Pernambuco, levado pelos trabalhos dele, descendente de nordestinos que emigraram para o Brasil Central, que hoje é aquela maravilha de produção de alimentos para o mundo, Mato Grosso, Goiás, etc. E aqui, simplesmente ligado aos jovens empresários que estão começando a vida, fizeram uma mobilização que em todo o Brasil foi abrigado pelas associações comerciais. E em Pernambuco, que é a associação comercial mais antiga do Brasil, foi quem deu esse apoio a esse movimento. E, curiosamente, pouca coisa eu tenho a dizer a vocês, que simplesmente aqui, um estado que não tem muitos recursos, porque o Nordeste ainda não é um estado, não é uma região rica, nem Pernambuco, como outros do Centro-Sul, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas. Entretanto, essa mobilização dos empresários jovens aqui, nordestinos, fizeram um impacto contra a carga tributária e a corrupção do Brasil, que depois, na avaliação, foi considerado medalha de ouro como o melhor movimento, melhor do que São Paulo, Minas, do que qualquer outro estado. Ganharam a medalha de ouro. Isso veio ser entregue pelo ministro da Educação e pelo
o oficial da Aeronáutica Superior que pegou a Embraer, a empresa de aviação do Brasil, que transformou na terceira empresa do mundo brasileira. Depois da Boeing, depois da Airbus europeia, ela é a terceira. Era a quarta. A terceira era uma canadense chamada Bombardier. Hoje é a brasileira. E aqui, essa medalha de ouro que veio ser entregue de todo o Brasil, fez com que se apercebesse de uma realidade. A realidade que diz respeito a vocês, os jovens dessa faculdade. Quem muda o mundo, como a história indica, como houve em 1968 na França e em várias outras épocas, são os jovens. Os jovens que estudam, que se qualificam, que têm a força da energia jovem e que aprendem as sapiências que os velhos deixaram e os professores continuam. São a mola do mundo. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, é que não fiquem desacreditando que o Brasil não mudará. Mudará. E hoje existem energias, como o reitor disse, que estão simplesmente não mais tolerando de corrupção, de maus políticos, maus governos, que pintam e bordam massacrando o povo como está se vendo na rua, a fim de obter vantagens que nem sempre são todas legítimas, e quando são legítimas, como o diesel para os caminhoneiros que são trabalhadores, chegam outros e querem utilizar para massacrar o povo e tudo, etc., do egoísmo dos que não servem o povo. O mundo precisa mudar, e com o mundo o Brasil. Isso é um grande país, e Messias fez essa mudança, medalha de ouro, com os pernambucanos que batalharam aqui com ele. A propósito disso, o diplomata professor Ranieri esteve em São Paulo porque fomos chamados lá pela Associação Comercial de São Paulo e pelo Instituto Atlântico, porque São Paulo quer se juntar a Pernambuco para poder mobilizar o Brasil nesse exemplo, a fim de mudarem o Brasil. Então, meus amigos, creiam no Brasil, creiam em vocês, creiam nos estudantes, porque eles é quem tem a força e a preparação intelectual para mudar o Brasil. O Brasil desse século já deverá ser outro Brasil dos estudantes do novo Brasil que está se formando para isso e que vai dar uma lição nos canalhas, nos corruptos e nos maus governantes que têm afundado o Brasil. É preciso e isso será feito. Passo a palavra a Messias, que foi um dos principais coordenadores, se não o principal, que mobilizou esse movimento do empresariado jovem começando a vida e que ganhou o melhor desempenho de todos os estados do Brasil, a medalha de ouro disso. Sem recursos, pegavam as carroças de burro lá da beira do rio, aqui onde tem os papelões, e para ser mais barato, contratava as carroças sem os burros, porque não tinham carro de som. Botavam os papelões com os escritos carga tributária. E para puxar a carroça eram 2 jovens empresários, um em cada cambão, e mais 2 empurrando no Recife plano. E isso deu um impacto nacional de televisão, de tudo, de notícia, que foi o maior impacto contra a carga tributária e a corrupção que existe no Brasil. Então, Messias é quem pode dar esse testemunho. Me desculpa o tempo que eu tomei, que deve ter sido maior do que devia. Que isso, obrigado. Professor. Obrigado pela sua palavra. Messias, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, do que foi, do projeto, como surge. Passa pra gente essa ideia, mostra, para que essa galera, esse pessoal que está nos escutando, que nos assistindo, ele entenda o que é empreendedorismo, ele veja realmente essa questão. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né? O professor Ranieri gentilmente me proporcionou reencontrar amigos como
meu amigo aqui da Fundação Nabuco, que faz um trabalho de excelência, né? Dr. Roberto Figueiredo faz parte. E eu queria começar a dizer, pessoal, que juventude, isso é um recado para você, jovem, que está aí nos ouvindo, e para todos os jovens que estão aqui com vocês. Nós não somos só a mudança, nós somos a construção desse país. Quando nós começamos esse movimento, e aí tem que dar mérito, nós tínhamos uma associação de jovens empreendedores. Mas como nasceu isso, né? A história do empreendedor, quando o Ranier falou, olha, eu quero que você conte sua história, está atrelado a esse projeto, né? Quando eu me juntei com vários jovens, tenho que citar aqui jovens empreendedores como o Elton aqui, que veio nos prestigiar, um empreendedor, um jovem de hoje, que está fazendo a diferença com o trabalho dele, trabalhando com a família dele, empreendendo e vendendo. Nós relegamos o bem comum para o Estado. Quando nós relegamos o bem comum para o Estado, nós deixamos de exercer cidadania, nós deixamos de exercer o civismo, nós deixamos de exercer o que nos faz no dia a dia. Então, a minha história veio de um empreendedor que era um executivo de uma multinacional, eu fui executivo da Vivo, né, mas não satisfeito, inconformado, eu resolvi prestar serviço para uma outra empresa de telecomunicação. E fiz todas as consultorias, viu, professor? Eu fui um aluno dedicado, cursei a faculdade de contábeis 2 anos, depois 3 anos de administração. Que bom, que administração, Isso, né? não cheguei a concluir o curso, né, mas uma coisa que foi muito importante, todas as assessorias e consultorias que eu contratava exerciam um papel dentro da empresa, religiosamente. Falando em planejamento estratégico, a gente já falava em planejamento estratégico, isso em 2000, né, porque eu vinha de uma academia que era uma multinacional que exigia disso da gente diariamente, educação continuada, treinamento, mas no final a gente perdeu porque romperam o contrato. Joguei, apostei, ganhei, mas perdi. Isso é empreendedorismo. E você tem que tentar. Número 2, me reinventei, participei de um projeto que analisava planos de negócio, que foi no governo do estado do Mato Grosso, um projeto de microcrédito. Então eu adquiri a habilidade de analisar fluxo de caixa, plano de negócio, balanço patrimonial, DRE. Então tudo que o jovem necessita eu fui aprendendo nesse projeto. Depois voltei empreendedor de novo. Nós criamos no estado de Mato Grosso um instituto chamado Instituto da Atitude. Era uma OCIP que nós chegamos a ter 16 panificadoras comunitárias. Que eles traziam PET, latinha, e a gente ensinava eles a fazer o pão, vender o pão, adquirir renda e manter as unidades de panificação. Então a minha história ela sempre se confundiu com o associativismo. Depois eu fui para Brasília e cheguei em Pernambuco. Fato, por que nós montamos esse movimento de jovens? Que swap era uma promessa, mas poucos bebiam de swap, né? Você tinha que ter vários ISOs, certificações que inviabilizavam até o processo da empresa. Não preciso nem falar o que era isso, né? Hoje era mais um fator que a gente não conseguia beber dessa fonte, o pequeno empreendedor. O que eu fiz para não protestar? A gente resolveu participar e criou a Associação de Jovens Empreendedores e Empresários que nasceu no Cabo de Santo Agostinho e depois veio compor com a associação. Por que é importante falar para você, jovem, isso? Porque você só vai aprender fazendo. Hoje não tem como o empreendedor só planejar. Ele tem que usar todos os mecanismos e as ferramentas que a academia dá, que a educação dá, mas ele tem que tentar. Se você não tirar a bunda do sofá, da cadeira ou a mão do seu celular e passar a executar os planos que você desenvolve, você não consegue. E começando essa história que o Dr. Roberto falou, né, é uma história de empreendedorismo, que para nós empreendedores às vezes parece o óbvio, é uma coisa simples, mas a simplicidade é que faz as empresas. Hoje nós contribuímos
muito pouco com o Pro Criança, que vai dar uma demonstração para vocês, de empreendedorismo associado, e eu hoje estou aqui representando o Instituto Atlântico. Por quê? O nosso trabalho hoje é contar histórias de outros institutos, de outras personalidades, e o que vai vender hoje no mercado, o que vai para o empreendedor ter sucesso é o processo do fazer. Né? Eu tive na BET Brasil Educar, que é uma feira de escolas secundárias privadas, e a matriz do século XXI fala basicamente em experiências que você tem que ter para você executar a performance máxima. Então, voltando agora ao assunto do empreendedorismo, o Instituto Atlântico ele assessora instituições para que elas tenham maior performance com soluções econômicas e políticas. Né? Então, essa história de empreendedorismo que você precisa desenvolver, é necessário que você tente. O conselho que eu dou para vocês é errem. Errem, mas usufruindo tudo isso aqui, que são pessoas e professores que podem acompanhar vocês. No mais, a história de empreendedorismo, você vai ter N ferramentas, mas você precisa utilizar elas. Não tem como construir um novo Brasil sem que as pessoas não tragam o bem comum para ser exercido no terceiro setor, participar das suas reuniões de condomínio, participar das suas reuniões de associações, de comunitárias, comunidades, participar na sua empresa contribuindo, não ter vergonha de ser brasileiro. O maior legado nosso hoje é recuperar esse legado de luta. Quem vai consertar esse Brasil são empreendedores que vão assumir o papel no funcionalismo público, nas universidades, nas empresas. Isso é empreendedorismo. Nós não podemos deixar a cargo do Estado uma situação que nós estamos vendo que há uma ineficiência. Sem falar nos desvios, descaminhos, que isso aí não podemos dizer que é crime. Então eles vão responder e espero que devolvam isso para o brasileiro. Mas o que nós precisamos nesse momento agora, e aí eu franqueio a palavra para quem quiser falar com a gente, é voltar a sonhar. E executar, a partir de todos os dias, um Brasil mais justo, um Brasil mais empreendedor, um Brasil que a gente possa ter menos impostos e exercer os nossos direitos. Nós estamos num pleno ano de campanha eleitoral, né? Eu não vi nenhum empreendedor ainda falar sobre essa questão da eleição e falar de um empreendedorismo voltado a isso. Então eu acredito que eu tenho todas as questões para poder falar com todos sobre empresa, sobre performance. Né? Esse ano os jovens têm uma disruptura no mercado financeiro, que são as fintechs. Aí você tem as lawtechs, que são os advogados agora, que um robô na internet lê as variáveis de uma ação, constrói uma petição, tudo automático. Você tem agora as construtechs, que é o que eu faço parte como executivo hoje na construção civil, que são tecnologias voltadas à construção, que você faz uma casa, uma residência hoje através de uma impressora 3D. Isso já está acontecendo, já está sendo executado. Então, eu preciso dizer que vocês têm que errar, mas errem tentando acertar. Professor Roberto quer falar, mas eu só queria uma pergunta rapidinha. Mas como empreender no Brasil com tanta dificuldade, com tanta incerteza? Tá, tudo bem errar. Mas assim, é muito complicado. A gente tem uma situação no Brasil totalmente instável. A gente tem um governo extremamente corrupto. Eu creio que o professor Roberto ele quer contribuir com isso. Destruir é fácil. Construir não é de um golpe. Se destrói um prédio com uma simples bomba. Agora, se construir, leva algum tempo. A grande diferença é que construir sempre traz o bem.
E, para isso, creiam vocês que a fórmula é muito simples até. A união é quem faz a força. Empreendedorismo é associativismo. É o ser humano se juntar com o ser humano. Porque, como diz o ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Um bando de urinhas que faz. A união é que faz a força. Só que tem um detalhe. E vocês podem ver. A união que faz a força é a união do bem. Não é dos egoístas, não é dos ditadores. Nem ditadura comunista, nem ditadura nazista. Uma contra a outra. É a união que faz a força da liberdade, da democracia. Isso que a ciência estuda e ensina. Então, essa união, a união do bem, é do irmão com o irmão que quer não ser o egoísta para sempre tirar o filé para ele no poder econômico, no poder político, no poder que for, e deixar o osso para o resto do povo. Não. É quem quer exatamente conquistar cada pão para dividir com o seu irmão. Essa é a união que faz a força. E isso é que é a força do Brasil, que sempre fez uma história com pouca revolução, com pouca guerra, sempre com amor ao próximo. Precisa só melhorar com mais amor a união que faz a força do empreendedorismo para que a pobreza do Brasil também tenha chance. Chance de estudar, chance de ter saúde, chance de assistência, o que tem sido negado. Mas muitos estão lutando e o exemplo do bem, comparado ao exemplo do mal, está aí no Brasil, mostrando quantos já estão na cadeia e toda semana levando. Porque o bem é mais forte do que o mal. Sempre o mal supera o bem. Ou melhor, sempre o bem supera o mal. Alguém já disse, pode-se enganar a uma porção de gente durante a vida toda. Pode-se enganar muitos durante muito tempo. Ninguém consegue enganar todo mundo durante a vida toda. Nenhum político jamais conseguiu enganar todo mundo. Por isso os maus políticos sempre se acabaram. Às vezes até se suicidaram. Júlio César da Roma, poderosíssima, a primeira punhalada virou-se do próprio filho, com outros amiguinhos. Hitler suicidou-se. Napoleão morreu desterrado. Getúlio Vargas, que pegou a ditadura semelhante a Hitler e a Mussolini, durante 15 anos, que massacrou o povo do Brasil. Suicidou-se. E outros que seguiram esse exemplo de maldade, já tem um bocado na cadeia. Ainda ontem, mais um deputado de privilégios do Paraná foi para a cadeia. A semana passada foi um ex-governador de Minas. O Brasil tem força ao bem. E a melhor força ao bem não é com a truculência que está se vendo nessas campanhas hoje que está aí, mas o bem é pacífico, é união, a bondade, porque ninguém consegue, nem a história jamais mostrou, destruir o mal com outro mal. Porque aí troca o mal por outro. Se destrói o mal com o bem. Isso é uma certeza que a gente tem, que o bem sempre vai vencer o mal. Não é isso? Os bens sempre vai vencer o mal. Então, fazer certo, fazer a coisa certa. Eu estava ouvindo o professor Roberto e o Messias falando, e eu queria dizer que os outros componentes da bancada têm total liberdade de se colocar, de se expressar. Nós temos um bate-papo bem à vontade. Mas você falou, Messias, me perdoe, professor, você falou que você trouxe uma galera do projeto bem interessante que você trabalha. Fala um pouco, antes de apresentar esse pessoal, fala um pouco desse projeto, rapidinho, para a gente fazer. Eles vão fazer uma apresentação aqui para a gente. Antes dele se apresentar, o Procriança já é uma entidade de 25 anos, completa esse ano, né? Eles têm super crianças, né? A gente está mudando a forma como fala deles, porque
eu faço uma comparação, meu filho estuda em uma escola interessante, mas eu sou, como empreendedor, eu fico comparando a performance deles. Acho que eles têm um processo de educação complementar no Procriança que une artes, une empreendedorismo, une o que eu acabei de falar aqui, que o empreendedorismo é o fazer, é o tentar, é o maker, né? Essa palavra está muito para os jovens aí nas palestras que a gente vai, é a geração maker, que tem que fazer, tem que executar, e lá eles desenvolveram isso há 25 anos. Eu tenho plena convicção, depois que eu visitei a Bet Brasil Educar, que o Procriança, para você ver uma coisa que é interessante do ponto de vista empreendedor, hoje ele tem sustentabilidade própria. Recurso governamental é muito pequeno. Por quê? Eles criaram uma relação de entrega com os seus... Eu brinco às vezes que eles são clientes, porque esses jovens, eles se projetam muito rápido quando eles passam a ter esse desenvolvimento dentro do Procriança. Está aí o maestro que vai nos prestigiar com o exemplo prático, né? Hoje eu não faço mais nada falando muito. O jovem, ele tem muita informação, ele quer essa relação maker mesmo, o exemplo prático e a experiência. Eu tive com a psicóloga organizacional esses dias, a Karen Figueiredo, que por coincidência é a filha do Dr. Roberto, é uma expert nessa área de recursos humanos, e ela me confidenciou que a fala do ser humano é a ferramenta que nós temos de comunicação mais evoluída, né? Então, eu fiz uma breve comparação com o Procriança e apresentando eles, né? Hoje eles têm campeões de judô, a melhor orquestra, a melhor sinfônica. Tem um rapaz que vai estar aí, que teve no X Factor, né? No mundo inteiro. Então, o Procriança, ele não tem mais uma relação só de uma entidade social. Para mim, ele tem uma relação de resultados. E a população contribui com R$1 ou R$2, e quem puder contribuir pode ligar no Procriança, mas porque eles entregam um resultado de 2.000 crianças que vão aprender ofícios, que vão ter esporte, que vão artes, e o melhor de tudo, em vez de falar, é executar. Então, maestro... Vamos ouvir o coral do Procriança, e com muita atenção, com muita dedicação. E essa música que eles vão iniciar é para a gente se motivar, e ao final vai ter uma música que traduz o que eu disse hoje sobre empreendedorismo. Aleluia, aleluia.
Muito bem. Muito bem, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Nós vamos ter a oportunidade de breve ouvir outra música pelo coro do Movimento Pro Criança. E nós somos de um estado cheio de história. Pernambuco é repleto de história. Pernambuco tem passado, Pernambuco tem presente e Pernambuco tem um grande futuro. E para falar sobre esse tema, presente, passado, futuro, Pernambuco, presente, passado, futuro, a gente tem a honra de receber aqui uma pessoa que eu tive, assim, ele tem o nome Neto, e eu fui perguntar, esse Neto é Neto? Ele realmente é neto. Nós temos aqui conosco o Gilberto Freire Neto. Ele é neto do grande Gilberto Freire, certo? E nós vamos passar a palavra para o Gilberto e dizer mais uma vez, está conosco também o Afine. Afine vai falar daqui a pouco sobre planejamento. Mais uma vez eu digo que nós estamos abertos para conversar, bater um papo. É um bate-papo isso aqui, certo? Gilberto, a palavra é tua. Fala um pouco sobre Pernambuco, passado e presente, até porque você tem muita história para contar. Bom, meus amigos, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. A minha contribuição aqui ela tende a ser muito objetiva. Na maioria das vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, é como se a gente não tivesse uma cultura empreendedora, é como se fosse necessário criar no Brasil uma cultura empreendedora, quando na verdade ela existe. Historicamente, ela sempre existiu, a gente apenas não a observa como deveria. Se a gente volta, não 500 anos para trás, mas 800 anos para trás, o Brasil ainda não existia. Portugal estava terminando o seu processo de delimitação de fronteira. É a fronteira definida mais antiga da Europa, conquistada à base de guerras pelo povo português, com os seus vizinhos dos reinos que hoje constituem a Espanha. E desde aquele momento Portugal percebeu que estaria sempre imprensado entre a terra e o mar, né? A terra, uma região espanhola muito conflituosa para eles, eternamente palco de diversas batalhas, e a fronteira atlântica, né? O mar olhando ali para eles diuturnamente. E sempre passou pela cabeça dos governantes e do povo português a condição de expansão ou, mais grave ainda, de sobrevivência perante essa eterna circunstância que seria estar de costas para a Espanha, de frente para o Atlântico. E desde então você tem diversas ações que foram instituídas pelos diversos reis que passaram por esse período, né, governando Portugal, que para nós hoje são verdadeiras preciosidades do ponto de vista do planejamento estratégico, que é o objeto de comunicação do meu querido amigo aqui, Afine, e ele vai falar em breve, e a própria razão de existência do povo português, né? Então esse processo de expansão, ele criou uma certa unidade de pensamento que desemboca numa condição de planejamento não de curtíssimo prazo, nem de curto prazo, nem mesmo de médio prazo, mas de longuíssimo prazo. E eu estou falando na escala de centenas de anos. Logicamente que a gente não vai ter tempo aqui de discorrer sobre tudo isso do ponto de vista histórico, mas eu posso dar um dado para vocês que é muito importante para quem está começando, para quem está focando na sua vida profissional. Em algum momento na história de Portugal, o rei de Portugal baixou um decreto criando uma floresta nacional, uma floresta real, né, com árvores de madeiras resistentes, nobres, duras, que pudessem aguentar a constituição de barcos. Portugal ainda não sabia, não tinha ideia do que fazer com esses barcos. Nem a navegabilidade estava definida, se seria no Mediterrâneo, se seria no Atlântico. Né? Não se tinha mapeamento do que fazer no Atlântico, não se sabia, não se avistava nada além do que
os olhos podiam observar. Mas o rei português determinou a constituição de uma floresta real, com árvores do porte do carvalho, que é uma madeira muito nobre, e que esse carvalho não poderia ser tocado por pelo menos 100 anos, para fazer com que essas árvores crescessem a ponto de serem objeto de um trabalho mais, tecnicamente falando, utilizado para uma navegação possível. E eu estou falando muito antes de ter existido, por exemplo, a Escola de Sagres, que foi a grande escola constituída, né, pelos governantes da época, né, quando Portugal, optando de forma muito ferrenha pela decisão de expandir-se além mar. Né? E isso é palco de alguma coisa que certamente é um planejamento estratégico, né? De uma visão de expansão de longo prazo. Se não houvesse tido essa decisão, 200 ou 300 anos antes da existência de Sagres, Portugal não teria sido o que foi no ciclo das grandes navegações. Por quê? Porque a construção de barcos, naquele momento, dependiam exclusivamente de um grande manancial de madeiras nobres, flutuantes, né, que pudessem ser trabalhadas numa escala, né, muito grande, porque o risco de você colocar um barco para navegar e esse barco não voltar, ele era constante. Comparável ao desafio de se chegar na Lua, aos nossos desafios hoje, de daqui a alguns anos estarmos populando Marte. Esse desafio português de se expandir para o além-mar é uma grande análise para planejamento estratégico e para empreendedorismo. E nós somos frutos dessa iniciativa. Tá? Alguns momentos históricos importantes impelem Portugal a pisar fundo no acelerador, acelerar o seu processo de desenvolvimento tecnológico, né, para se buscar, né, um caminho marítimo para as Índias. Isso é fruto de um conflito que aconteceu em 1453, que é a queda de Constantinopla, foi tomada pelos turcos, né, e naquele momento todo o circuito comercial europeu que era estabelecido, ele simplesmente desaparece, porque os turcos cobravam altos impostos aos comerciantes europeus que atravessavam o Mediterrâneo para ir buscar as especiarias, né, e os artigos orientais que eram comercializados através da Rota da Seda, que voltou à pauta atualmente. Nós estamos vendo a China novamente tratar desse tema, né, que é a rota de distribuição de produtos orientais para os mercados consumidores europeus e americanos. Né. Então a Rota da Seda simplesmente, quando chega nesse entreposto comercial que era a cidade de Constantinopla, e em algumas cidades que eram popularmente palco de comércio entre os comerciantes venezianos que alimentavam a Europa com esses produtos orientais de altíssimo valor agregado, faziam as relações de comércio se estabelecerem. Com essa unidade, todo o norte da África passou a ser turco-otomano, Constantinopla, toda essa região do Mar Negro passa a ser também território turco-otomano, né? E a Europa se vê perdida sem ter nenhuma opção de compra ou aquisição desses produtos orientais, né? Que não através da mão desses comerciantes turcos que passaram a fazer o controle desse comércio. Portugal, sabiamente, como estava no lado mais ocidental da Europa, né, e perde essa relação com os venezianos, né, e os genoveses, que faziam esse papel, né, ele passa a olhar para a África como o continente a ser vencido para se chegar, na primeira hipótese, a essas rotas comerciais, né, que estavam na região, né, do sul da Índia e até o Oriente mais distante, né, a própria China, Hong Kong, o Japão, né, e nas Ilhas das Especiarias, né, nas Molucas. Né. Esse desafio português, né, de se chegar a um cenário tão distante por mar,
num mar que não se conhecia, que não se tinha absolutamente nenhum conhecimento de navegabilidade de longo curso, a não ser olhando para o continente, né? Toda a navegação no Mediterrâneo era navegação de curto prazo. Você entrava num barco com 2, 3 dias, você atravessava o Mediterrâneo. Você estava sempre acompanhando a costa. Você tinha uma dinâmica que se estabelecia muito fácil de navegação. Os ventos sempre sopravam em determinado momento em uma direção e outra época do ano na outra direção. Então você sempre tinha a época de atravessar o Mediterrâneo para uma direção, fazer suas compras e depois retornar com essas compras pelo Mediterrâneo para a Europa. Né? Era fácil, era tranquilo, não tinham tornados, não tinham tufões, não tinha nada no clima que pudesse colocar em risco, né, essa navegabilidade num mar fechado como o Mediterrâneo. E o português, com uma população minúscula, com uma estrutura territorial minúscula, monta uma estratégia de desenvolvimento tecnológico, né, que vence toda uma distância. Barcos portugueses passaram a navegar mais do que anos no plural, né, sem saber se voltariam em algum momento para casa. Vários barcos portugueses mapeando a costa africana, mapeando, né, os ciclos de ventos, mapeando as estruturas comerciais, as civilizações que pudessem desenvolver suas atividades de troca, de permuta, de ouro, prata, né, com marfim, né, até escravos dentro desse processo foram estabelecidos palmo a palmo, conquistando territórios, né, no norte da África, na região que fazia a rota do Mali, pelo norte da África, que era naquela época um território riquíssimo, comercial, né, e Portugal vai atravessando o Atlântico ou desenvolvendo suas rotas comerciais a partir do Atlântico, acompanhando a costa africana, fazendo a travessia ao mesmo tempo por mar, né, tentando cruzar o Cabo das Tormentas, simultaneamente manda emissários, sem saber se um dia voltariam para casa, pelos roteiros conhecidos, comerciais, que eram segredos e mais segredos, protegidos e mais protegidos nos diversos reinos, até se chegar à costa indiana, para se estabelecer uma estrutura de comércio, à base de espionagem. Né? O desafio era de manter os espiões vivos, e que esses espiões pudessem voltar para casa. Eles deixavam famílias aqui protegidas pela coroa, atravessavam as suas fronteiras mais longínquas, né, para adquirir conhecimento das rotas comerciais, das negociações, do que existia, né, de produtos e serviços sendo ofertados nessas regiões. E tudo isso passa desapercebido da nossa história, e muitas vezes a nossa história é vendida como se o Brasil tivesse sido descoberto por acaso. Né? E quando a gente vai falar de acaso, a gente fala a partir de Sagres do desenvolvimento de algumas coisas, as estruturas de navegação, como navegar sem o conhecimento do que seria norte, sul, leste e oeste, a partir de bússolas, estrelas, né? Como passar 3, 4 meses navegando no mar sem um alimento específico, disponível, fresco, né? A partir da salga do bacalhau, uma tecnologia alimentar que hoje é comum nas nossas vidas, mas que naquela época foi o desenvolvimento tecnológico do momento, foi o que garantiu uma navegação de 3, 4, 5 meses constantes por esses barcos. Né? A partir daí você tem o desenvolvimento, por exemplo, da conservação de alimentos a partir do uso do açúcar, a partir do uso do álcool. Né? Você tem o escorbuto que os marinheiros portugueses, quando passavam 2, 3 meses no mar, desenvolviam, a ausência de vitamina C, e se desenvolve uma bebida que fazia com que essa alimentação constante, pelo menos uma vez por semana, garantia o estoque de vitamina C. Essa bebida que se chama ponche hoje nas ilhas, principalmente na Madeira, né? Tem uma cultura indiana por trás também por causa dessas rotas comerciais estabelecidas. Essa bebida era utilizada com uma parte de açúcar, uma parte de aguardente de cana, da nossa cachaça, e uma parte de limão macerado. Isso era dado semanalmente como se remédio fosse ao marinheiro, para ele ter a armazenagem de vitamina C no corpo. Né? Essa bebida, se você botar gelo e balançar no copo, se transforma na nossa caipirinha. E tudo isso é parte de um grandíssimo esforço de uma população que em 1500 batia 1 milhão de habitantes, menos
do que a população da cidade do Recife hoje. E essa população se juntou para estrategicamente se expandir comercialmente. Durante alguns anos, Portugal foi, sem sombra de dúvida, o país com maior desenvolvimento tecnológico do mundo conhecido, com uma escala populacional e de território minúsculo, e mapeou boa parte do mundo conhecido. E deixou um legado extraordinário para todos nós. E muitas vezes a gente relega a descoberta do Brasil como se fosse, por acaso, um acidente de percurso, sem querer, quando na verdade a gente tem indícios fortíssimos de planejamento estratégico, empreendedorismo, né? Tecnologia aplicada, e a gente continua batendo na mesma tecla. Somos um acidente, né, no mundo. Não somos acidente, não somos acaso, e o que a gente precisa é valorizar e valorizar de onde nós viemos e projetar para onde nós queremos ir. Precisamos estabelecer nossas estratégias, precisamos estabelecer nossas metas, e é isso que a gente precisa desenvolver. Esse é o foco. O que queremos ser no nosso futuro breve, no nosso futuro um pouquinho mais distante, e daqui a 100 anos? Onde queremos? O que é que meu filho vai pegar daquilo que eu vou deixar de legado para ele? E meu neto? E meu bisneto? E aquele que eu não mais saberei quem é? É isso que a gente precisa estabelecer. E vocês são parte importante desse processo. Todos vocês, estudantes, hoje, têm condição, muito mais do que a nossa geração que aqui está, de projetar o longo prazo. A gente não consegue mais ver esse longo prazo, porque o longo prazo é uma análise de futurologia, é uma análise de sonho, e vocês são muito mais sonhadores do que a gente. Vocês precisam sonhar mais para que a gente possa dar estrutura do curto e do médio para que vocês atinjam o longo. Então a gente precisa romper um pouco com essa tradição que foi colocada aqui do Estado que faz tudo, porque a gente transfere para o Estado todo o nosso potencial, quando na verdade a gente devia estar puxando para a gente o nosso potencial, a nossa vontade, e fazer com que o Estado nos dê o mínimo daquilo que a gente acha que é conveniente para que a gente atinja nossos objetivos. Coloque-nos o mínimo, um padrão de qualidade que a gente se sinta satisfeito, que nos dê o mínimo de futuro. Esse é o meu legado, essa é a minha discussão aqui, é a minha contribuição, e tenho certeza que nosso amigo Affini aqui vai pegar a palavra aqui e também dar o seu recado. Muito obrigado a vocês. Muito bem. Eu não queria que o Affini pegasse a palavra agora, Affini. Você me permite? Eu queria dizer assim, um banho de história, e mais uma vez, um banho de conhecimento, e mais uma vez, tudo que é falado aqui, educação. Só a educação pode mudar. Vocês jovens, vocês alunos, vocês estudantes, mudam tudo. E antes de passar a palavra para o Affini, me permita, eu vou chamar o coral. Vai ser um solo? Isso, vai ter um solo. E eu vou te dar o microfone, fica melhor com o microfone, né? Ah, não precisa de microfone? Jesus. Se eu cantar com microfone, a galera já corre. E sem microfone, pior ainda. Mas vamos ouvir solo. O Messias vai apresentá-lo, né? Bom, como empreendedor, vou apresentá-lo. Ele é assim, um evento que ele teve agora que é muito importante, né? O X Factor, né? Teve lá e teve uma boa dinâmica, mas a história empreendedora dele, né? De protagonista da sua vida. Eu tive com ele ontem no ensaio e falei, a decisão que eles tomam de forma empreendedora, de seguir o caminho, apoiado pelo Procriança, é uma decisão empreendedora, né, professor? É uma decisão que ele tomou para a vida dele. E hoje ele chegou muito novo no Procriança. Como é que é o nome mesmo? Juan. E chegou com 8 anos de idade. 10 anos de idade. Já está exercendo esse empreendedorismo artístico dele. Passou no vestibular, está fazendo faculdade e está sendo protagonista da vida dele. Eu acho que o protagonismo, o tentar que a gente vem falando, né, planejar, usar as ferramentas da universidade, do conhecimento, da escola, mas também tem que ter esse processo de tomar a decisão e querer viver, e viver em plenitude. E o palco é seu. Bom dia.
Meu nome é Juan Vinícius e sou componente do Movimento Pro Criança e eu vou cantar Can't Feel the Love Tonight de Elton John. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling world can be turned away, and the change at the moment, and the sees me through, is enough for the rest of Australia just to be with you. And can you feel that love tonight? Is it where we are? Is enough for this wide-eyed wanderer that we call this far? And can you feel that love tonight? Is it best to rest? Is enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twist and kaleidoscope moves out and turn. There's a rhyme and reason to the outdoors, and the heart for the star-crossed virgin moves out and turn. And can you feel that love tonight? Is it where we are? Is enough for this wide-eyed wanderer that we call this far? And can you feel that love tonight? Is it time to rest? Is enough to make kings and vagabonds believe the very best. Is enough to make kings and vagabonds believe the very best. Obrigado. Sir Elton John é para poucos. É para poucos. Parabéns, Juan. Parabéns pelo seu sucesso. Fico muito feliz em ter pessoas assim como vocês. Afim, planejamento é realmente a base de tudo? Eu acho que nada começa sem um planejamento. Eu hoje ofereço várias consultorias para empresas pernambucanas e me deparo com algumas realidades bem diferentes da escola que eu vivi, da escola que eu me preparei. Eu me formei em economia, fiz vários cursos de gestão, de planejamento. Não fez administração? Eu fiz economia. Administração não, né? Não. Tá em tempo de fazer, viu? Administração. Que bom, que bom. Professor Roberto também.
vamos dizer que as matérias estão ali, né? A minha decisão na época por economia foi muito mais pelo ímpeto político, que eu sempre tive um interesse muito grande, e passei muito tempo da minha vida reclamando da política, até a hora que eu decidi fazer por conta, ao invés de criticar. Eu preferi ter a atitude da minha contribuição e, consequentemente, mobilizar outras pessoas a pensarem da mesma forma e tentarmos, de alguma maneira, contribuir com a sociedade. A minha história começa, na verdade, lá atrás, quando eu ainda era jovem, 13, 14 anos, que recebi bolsa de estudo. Eu era atleta de basquete, cheguei à seleção paulista, seleção brasileira. Eu sou de São Paulo, apesar de já morar 16 anos aqui em Pernambuco. Mas, na ocasião, eu fui beneficiado com bolsas de estudo. A gente ganhava todo equipamento para poder participar dos jogos, né? Para quem não sabe, o esporte que eu estou falando aqui é o basquete. É um esporte caríssimo, é um esporte de elite, onde o custo dele é muito alto. E naquela ocasião, em São Paulo, eu tive a oportunidade de chegar a uma seleção brasileira, uma seleção paulista, e fazer faculdade através do esporte. E eu trabalhei em 2 multinacionais em São Paulo, e a tona da multinacional, na época, a globalização chegando no Brasil, era justamente em volta de planejamento estratégico. E as pessoas daquela época se perguntavam: por que vocês passam tanto tempo em reunião fazendo planejamento estratégico, ao invés de executar e operacionalizar? E naquele momento eu percebi que o planejamento estratégico, na verdade, ele não poderia mais fazer parte da rotina comercial, e sim algo a mais. Quem tem essa preocupação com o futuro, quem planeja o futuro, tem menos chance, tem mais chance de minimizar qualquer erro que ele venha cometer. Quem não planeja o futuro é obrigado a aceitar o que o futuro vai te impor. Então esse foi o princípio básico da coisa. Então, naquele momento lá em São Paulo, nas 2 multinacionais, nós passávamos muito tempo planejando. E o objetivo era simplesmente minimizar os riscos. Mas é uma cultura que eu ainda tenho essa percepção que não existe na maioria das pessoas. E das pessoas de ordem pessoal. O planejamento começa, né, em você, na tua casa, na tua família. Eu até hoje uso uma ferramenta de planejamento chamada mapa mental, que nada mais é que você colocar todas as suas atribuições num pedaço de papel. Hoje a tecnologia se coloca no celular, e você conseguir seguir à risca tudo que você planejou. E é dali que vai sair a sua performance. Dali que vai sair o quão, né, bom você foi dentro daquilo que você planejou. Eu costumo dizer que existe um ciclo, né, entre o planejamento, a execução, a conferência do que você planejou para o que você executou, e justamente o ajuste que você tem que fazer no dia a dia para que você não fique se sabotando, para que você não prometa para você mesmo coisas que você não pode cumprir. Então, a cultura do planejamento, para mim, começa em você. Se você não tem essa cultura, jamais você vai conseguir trazer isso para o teu âmbito profissional, comercial e até, e com certeza, a título de empreender. Quando eu cheguei aqui em Recife, eu montei um time de basquete de amigos, e ali naquele time de basquete a gente se reunia muito para planejar as nossas ações e os jogos que a gente ia disputar. E foi dali que nasceu uma ideia, na verdade, de devolver tudo aquilo que o esporte tinha me dado lá atrás, utilizando todo o conhecimento profissional que eu tinha. Eu tenho uma empresa de consultoria empresarial aqui em Recife, tenho uma corretora de seguros, e aí eu quis levar todo esse meu conhecimento para o esporte. E foi naquela época que isso em 2006, há 12 anos,
eu fundei esse projeto, que é o projeto Nosso Clube Social, que foi o objetivo justamente de oportunizar crianças, e hoje eu fico muito feliz aqui de estar conhecendo mais um projeto social com muitos anos de história, e a minha percepção junto a esse projeto é a mesma que eu tenho junto ao que eu exerço hoje. Quando a gente se planeja, nosso objetivo do planejamento é gerar resultado. E as pessoas, no ímpeto dela, acham que projetos de inclusão social, né, como esse, não tem que gerar resultados. Mas o decorrer do tempo mostrou para nós que são esses resultados, como esse garoto que acabou de vir cantar aqui, é que mantém vivo o projeto e que mantém vivo a oportunidade, né, de outras crianças sonharem também que é possível. Eu acho que falta muitas oportunidades, muitas, mas não adianta a gente ficar criticando o governo e cobrando o governo. Nós temos, de alguma maneira, né, tentar ajudar outras pessoas, princípio do cooperativismo, para que a gente possa evoluir e, como disse o nosso amigo Giba, deixar o teu legado. Então, foi a forma que eu encontrei, na verdade, de devolver tudo que o esporte me deu. Fundei um projeto social aqui há 12 anos, com crianças carentes, vindas de escola pública, e que queriam utilizar a ferramenta basquete como uma grande oportunidade de transformação na vida delas, né? Então, hoje a gente tem um projeto com 100 crianças, sendo que quase metade estão num programa mais intensivo com treinamentos diários, bolsa de estudo em colégios particulares, né, academia, e a gente conseguiu, nós temos aí dos últimos 7 anos vários títulos pernambucanos, Nordeste, Brasil, Sul-Americano, e conseguimos ano passado, inclusive, uma atleta nossa que foi convocada a fazer parte da seleção brasileira Sub-14, que foi disputar o Sul-Americano na Colômbia. Inclusive ela está aqui, Mariana, Marimons. Queria que você chegasse aqui, Marimons. O pessoal te vê. Aí Mariana tem 15 anos. Deixa eu pegar a cadeira. E na verdade eu queria... A intenção de mostrar ela para vocês é dizer que, além de toda essa questão organizacional, de planejamento estratégico, né, de definir sua missão, sua visão, definir suas políticas, eu acredito que você tem que ter uma coisa que o Messias e o professor Roberto falou logo no começo, que é muita vontade. As pessoas têm que ter vontade, têm que ter determinação para poder buscarem algo a mais. E isso é uma das coisas que eu faço. Eu sou voluntário no meu projeto até hoje, e é o algo a mais que eu posso oferecer para a sociedade, e vocês nem imaginam o retorno e a energia que eu sinto. Eu acredito que tem outras pessoas aqui que compartilham dessa mesma alegria, para que a gente possa executar melhor ainda o nosso trabalho. Então, Mariana, para vocês terem uma ideia, ela começou com 8 aninhos lá no nosso projeto, não sabia nem bater uma bola, e hoje ela treina 6 vezes na semana, joga nos finais de semana, faz academia mais 3 vezes na semana, ou seja, ela treina praticamente todos os dias, e mais 3 na academia, são 9 treinos na semana, e é uma excelente aluna, tem excelentes notas. Então, assim, para quem quer vencer na vida, existe uma palavrinha básica chamada disciplina. Então, muita vontade, muita disciplina, muita organização, que é o planejamento estratégico, né? E, principalmente, muito estudo, muita pesquisa. Como é gostoso ouvir a história do nosso estado, né? Giba falou uma série de situações aqui, que inclusive com uma riqueza de detalhes que eu desconhecia. Então, assim, a nossa vida é um eterno conhecimento. Tem pessoas que preferem ficar no ócio, né, ficar esperando a vida passar, e tem outras pessoas
que realmente estão só naquela expectativa, aguardando uma oportunidade e não larga de jeito nenhum. Então, Mariana, ela é conhecida como Mari Monstro, né, e foi um apelido que foi dado pelas próprias atletas. Ela é até bem bonita, né, para ser chamada de monstro, mas é porque realmente quando ela entra na quadra, ela se transforma e ela passa realmente essa mensagem para as outras atletas de ser algo realmente assustador. Eu posso até disponibilizar depois um vídeo que a gente trouxe aí para poder mostrar, para vocês poderem postar, bem curto. Mas assim, é um exemplo que a gente tem de superação e ela, assim, ela na verdade nem imagina o quanto ela é importante para nós nesse projeto, porque várias outras meninas que estão iniciando nesse processo têm ela como espelho, como referência. E a gente vinha conversando no carro, inclusive, que mais difícil do que você conquistar é você manter o que você conquistou. Então nós estamos indo jogar uma competição agora em Curitiba, no início de junho, semana que vem, e ela sabe justamente da responsabilidade que tem, né? Não só de ter uma boa atuação, uma boa performance, e para isso ela vem seguir na risca também todo o planejamento que foi feito para ela e para a equipe dela, para que elas realmente possam desfrutar de bons resultados e, logicamente, confirmar de novo a presença dela em mais um sul-americano na seleção brasileira. Então, assim, você tem uma série de pontos que a gente pode debater aqui dentro de um planejamento estratégico, mas o mais importante, eu acho que dentro desse ciclo que eu falei para vocês, é vocês conseguirem planejar, né, definir métodos, metas e objetivos, você capacitar e treinar pessoas. Isso é uma preocupação que eu vejo que existe muito pouco. Você preparar as pessoas. A maioria dos empreendedores aqui acham que as pessoas têm obrigação de saber ou de fazer a coisa correta, mas elas precisam ser capacitadas, né, de acordo com novas técnicas aí que eu venho buscando, de coaching. Elas têm que ser capacitadas diariamente. E esse planejamento ele não fica só na esfera da liderança. Esse planejamento tem que ir para a esfera também operacional. É importante as pessoas medirem o que elas fazem e analisarem as performances, né? Você tem outras ferramentas aí, por exemplo, a análise de SWOT. A gente fala que são as fofas, né? São as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, que são correspondentes aos ambientes internos e externos, né, que fazem parte do cenário e do risco que você corre. O Messias foi muito feliz quando ele falou: se você não errar, você não vai evoluir. E eu acredito muito nisso, Messias. O planejamento, na verdade, ele segue sempre com o objetivo do acerto, mas nem sempre o planejamento, né, segue aquilo, né, que foi planejado anteriormente. E aí eu acho que é onde vem o algo a mais das pessoas que se planejam, que é criar novos cenários, como esse que aconteceu aqui, né? Então as pessoas têm que estar condicionadas a sempre a se reinventarem, a recriarem, né, e a não desistirem. A questão que você falou para mim do erro, né, principal é a desistência, né? Muitas atletas que jogam com Mariana às vezes se sentem incapazes. Tem muitas atletas que têm o dom, a gente acredita, que são incríveis. Mas tem outras atletas que a força de vontade é tamanha que superam o dom que Deus deu para aquela pessoa. E eu acredito muito nisso, que as pessoas que se preparam, que estudam, que se dedicam, que se planejam, conseguem vencer barreiras inimagináveis. Então, minha contribuição é essa, queria agradecer a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. O professor Roberto quer colocar algo também? Como está chegando lá, eu quero criticar aqui o que puder aí a esses meus colegas todos, daqui até o professor Fachin. Professor Aureliano nos botou aqui perfilados sob as ordens dele e
fez o planejamento como era que deveria ser a dinâmica dessa reunião no tocante à contribuição de cada um de nós. Então, se saiu ruim essa dinâmica, pode ter certeza que teria sido muito pior se não tivesse sido o planejamento dele. E, vejam, cada um deu sua contribuição. As ciências e experiências que o professor Affini falou não valeriam nada se não tivesse sido um planejamento que deixasse ele ter a oportunidade de mostrar a experiência, a sabedoria que ele acumulou na vida. Dessa maneira também Messias, dessa maneira também o nosso nobre diplomata que nos ajuda aqui, e foi a São Paulo para ajudar, bem como o nosso amigo Freire, cuja família Guedes Pereira e Freire, mistura de famílias antigas ligadas à minha, que eu muito admiro, e, finalmente, Affini. E para concluir, meus amigos, esse coral do Procriança, não sei se sabiam que esse coral já foi levado 2 vezes pela rainha da Dinamarca para se apresentar no Palácio Real de Copenhague, em solenidades de lá do reinado da Dinamarca. E isso é fruto de planejamento, de organização e de execução. E, inclusive, se não fosse isso, com o trabalho do maestro que coordena isso, não teria tido nem a oportunidade de surgir aí uma voz de uma bênção divina como esse rapaz tem. E meu Deus, o que é o coral, o que é uma orquestra, o que é um Procriança? A união que faz a força ao bem. Não sei se sabiam. O maior recurso que hoje sustenta o Procriança não é de grandes fortunas. É de pequenas e humildes casas que tiveram o filho que saiu da lama dos mucambos e teve uma oportunidade de uma alimentação, de uma saúde, de uma escola. E, por conta disso, as famílias permitem aumentar o preço da conta d'água, da conta de luz em 2, 3 reais. Essa é a maior arrecadação do Procriança. A união que se faz a força de 1 real, de 2 e de 3. Para vocês verem o poder da força. Quando a força é a união ao bem do irmão que ajuda o irmão. O que muitos de grandes poderes do mundo, de governos e políticos, precisam aprender. Que o Estado não pertence a eles. O Estado pertence ao povo. Eles são apenas empregados para cumprir o dever de solidariedade, de honestidade e decência para o povo, planejando para fazer o bem. E não fazer de qualquer jeito o egoísmo que pensa que isso é que eles têm mais poder e força. Não. Nenhum poder político pertence a quem se senta no cargo. O poder político, já diziam os gregos, pertence ao povo. E quando o povo parte numa direção, não há quem sustente. Já disse Napoleão, o ditador. Deixou escritinho nas memórias dele. Então, meus amigos, é isso que me permite o professor Aureliano, que nos proporcionou. Não foi um trabalho, não foi uma força, como disse o professor Affini, foi um planejamento de uma oportunidade de satisfação de todos nós, de termos aqui contribuído um pouquinho, cada um de nós, para a educação, que é o maior bem da vida, da humanidade, das nações e do futuro, para melhorar o mundo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, nós estamos chegando ao final do nosso
último dia do Avança Nabuco. Eu quero fazer rápidos agradecimentos. Afine, muito obrigado pela tua palavra. Eu sou um amante do planejamento. Meu amigo Romero que o diga. A gente discute muito sobre planejamento. Roberto, tua contribuição foi fantástica. História pura, conhecimento puro. Messias, muito obrigado. Hilton, o tempo foi muito difícil, mas eu vou passar o momento para Hilton dar uma palavra, só colocar. Professor Roberto, muito obrigado. E depois do Hilton, o nosso amigo Ranier, chamá-lo assim, me permita, amigo Ranier, que nos proporcionou isso, ele vai fechar o evento, fechar todo o processo. E quando o Ranier terminar, o coral vem e fecha com a música maravilhosa. E aí a gente tem o nosso evento encerrado. Muito obrigado à participação de todos vocês. Obrigado, coro. Obrigado às outras pessoas. Monstro, tamo junto. Tá? Monstro, tamo junto. Tamo junto. Quero ver você na seleção brasileira breve. A nossa nova Magic aí. Não será Magic, será Monstro. Tá bom? Sucesso para você. Sucesso para todos vocês. Hilton. Pessoal, bom dia. Meu nome é Elton Quintães. Eu queria, na verdade é uma honra estar aqui, fui pego um pouco de surpresa. Eu conheci o senhor Messias aqui há uns dias atrás e ele me convidou para participar aqui desse encontro. E eu queria falar um pouco, já que o tema é empreendedorismo, eu queria falar um pouquinho da minha história e também um pouco sobre uma questão chamada visão positiva de futuro, que é, a gente está cheio de crianças aqui. E era basicamente uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, a mensagem rapidamente. A minha história é a seguinte: eu sou ex-militar, nasci e criado numa família muito pobre, num bairro chamado Tegipió, não sei se alguém aqui conhece. E a minha família sempre teve condições muito humildes e sempre eu tive vários amigos que alguns estão presos, outros estão mortos porém, eu também tive muitos amigos, alguns poucos, que tiveram muito sucesso e tiveram muita força de vontade de crescer, assim como eu vejo o brilho no olho de cada criança dessa, de cada pessoa que está aqui buscando conhecimento. Falando sobre a visão positiva de futuro, o que eu queria deixar era basicamente uma coisa que eu aprendi muito com as crianças, que é de sempre acreditar nesse invisível, no mundo invisível. Que muita gente hoje, no trabalho que eu faço, eu desenvolvo o marketing de rede, que é o marketing de relacionamento, e eu tenho a oportunidade de conversar com diversas pessoas, de fazer negociações, enfim. E eu sempre faço uma pergunta que sempre quando eu começo, eu pergunto, cara, qual é o teu sonho? E tem gente que vira para mim e passa minutos para me responder qual é o sonho dele. Não sabe responder, ou então me falam sonhos que, sinceramente, não são sonhos. E as pessoas deixaram de acreditar nessa parte invisível da vida. Deixaram de sonhar alto, deixaram de querer acreditar. E quando eu vejo pessoas como esse rapaz aqui do coral, como todas essas crianças, como a Monstro ali, que são pessoas que têm resultado independente de onde saíram. E eu queria dizer aqui a vocês que não importa onde vocês estão hoje. Eu saí de uma situação muito ruim, minha vida não era boa, mas com força de vontade, buscando conhecimento e tendo humildade e principalmente uma visão positiva de futuro, a gente consegue sair da onde a gente está e galgar um futuro melhor. Então, o recado que eu queria deixar é de aprendam com as crianças. Aprendam a acreditar no invisível. Esse mundo invisível ele existe, mas é a gente que cria. E não existe nada impossível para um grupo de pessoas determinadas, unidas e empenhadas em conquistar um objetivo em comum. Obrigado. A gente só pode ter agradecimento depois de uma manhã, de um bate-papo tão proveitoso, tão enriquecedor. O professor Roberto trouxe para nós uma visão muito importante em termos de que o vence prevalece o mal. Mas ele precisa das pessoas e que as pessoas estejam unidas.
O Elton trouxe um testemunho de que tudo é possível se você se planejar e tiver uma visão positiva do seu futuro. Se você sonhar. É algo que as pessoas estão perdendo ao longo da vida e quando vão amadurecendo. Messias trouxe uma visão muito particular de uma experiência de sucesso, onde ele fez do pouco muito, né, com uma ação vencedora, medalha de ouro, colocando Pernambuco no pódio, no lugar mais alto de reconhecimento de uma ação, de visibilidade a favor do próximo, a favor do empreendedorismo, né? E Gilberto é uma pessoa que eu tenho a minha amizade, total admiração, e como sempre ele trouxe dentro do seu largo conhecimento a valorização da nossa história. Se nós não valorizarmos a nossa história, a sua história, a minha história, não espere do outro. Né? Nós temos que escrever a nossa história. Depende de cada um de nós. E Gilberto trouxe uma visão que nós temos que continuar semeando. Uma visão que nós somos brasileiros não por acaso. Nós somos parte de um projeto, de um planejamento e, por que não, até de um projeto divino. Então eu acho que a mensagem que ele trouxe é fantástica e acho que cabe agora a cada um de vocês continuar semeando, né? Que o Brasil é um país do futuro, com futuro, que depende de cada um de vocês e vocês estão tendo muito mais oportunidades do que nós todos aqui. A Fini é uma pessoa também que tem um projeto fantástico, que eu admiro, que não é a primeira vez que nós estamos juntos, e ele trouxe algo que para mim soa como música. Quando você fala, não dependa dos outros. Faça a sua história. Não dependa do governo. Não fique reclamando. Crie a sua história. É o que ele fez. Como o empreendedor é isso. É alguém que não espera, que faz acontecer. Então ele fez acontecer na vida pessoal como empreendedor e como terceiro setor. Mas sempre objetivando resultados. Não existe ação sem resultados. E quando você lida com pessoas, todo cuidado é pouco. Então, parabéns para aí a Monstro e as meninas aí, que as colegas estão aí. Parabéns para o Coral Pro Criança. Eu conheço o Pro Criança já há algum tempo. Meus 4 filhos fazem judô. E todos eles já enfrentaram alunos do Pro Criança nos campeonatos de judô por aí. Então a mensagem que fica é: cada um de vocês agora tem a missão de juntar a informação dada aqui e tornar elas algo prático na vida de vocês. Muito obrigado. Nós vamos encerrar, né, professor? E esse recado final do empreendedor é para você que está aí atrás dessa câmera, para eu, chamando a minha responsabilidade, que vendo essa chuva de notícias ruins, o professor vai cantar uma música agora que todo empreendedor, todo ser vivente tem que ter. E isso é a famosa resiliência, mas que um artista ao tempo passado já fez isso aí, retratou nessa música aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, muito obrigado à plateia, muito obrigado ao coro. E ele está convidando para a gente se sentar. Vamos encerrar, mas muito obrigado, parabéns a todos, muito obrigado por este evento. E o coro do Pro Criança vai cantar aqui agora. E a gente vai lá para frente para assistir. Tenha fé na vida.
sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Creia, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Basta ser sincero e desejar profundo.